Nesse vídeo eu vou te falar sobre o que fazer quando bater aquela vontade, aquele desejo de acessar pornografia, de se masturbar. Sentimentos, desejos, porque eu vejo muitas pessoas que acabam desistindo do processo de libertação ou até mesmo paralisando no processo de libertação porque elas não conseguem lidar com a culpa, com a acusação que a mente dela gera em relação àquilo que ela deseja, aquilo que ela sente. Primeiro de tudo, é muito importante lembrar que é um processo, assim como o vício sexual da pornografia, da masturbação, foi sendo estabelecido após um hábito, aquilo se tornou um costume, aí se tornou um vício. Assim também o processo de libertação, ele precisa passar por esse processo. Para quê? Para tirar aqueles resquícios que ficaram na sua vida, na sua mente, nos seus relacionamentos, no seu coração, vindos desse vício, para que você consiga viver e andar em liberdade na sua vida. Então é muito importante, não tem como fugir desse processo, porque é esse processo que vai te capacitar, que vai te ensinar a como lidar com pensamentos, com os seus desejos, com os seus sentimentos e com as suas vontades. É esse processo que é a chave para você aprender a lidar com tudo isso, que você vai ser capacitado. Então, antes de tudo, a gente precisa esclarecer um engano que tem gerado muita culpa. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão literalmente paralisadas no processo de libertação ou até mesmo que desistiram desse processo de libertação. Por quê? Porque acreditam que o desejo quando vem ou a vontade quando vem é pecado, que já estão pecando contra o Senhor. Veja o seguinte, o sentir o desejo em si, quando aparece, ele não é pecado. Mas o que você vai fazer a partir desse sentimento, a partir desse desejo, aí sim, se você decidir a partir daquilo que você está sentindo, daquilo que você está desejando, contemplar aquilo nos seus pensamentos, ficar fantasiando, ou logo de cara já se entregar falando, não tem jeito pra mim, olha só o que eu já tô pensando, olha só o que eu já tô sentindo, e aí você vai lá e se entrega pra pornografia, pra masturbação, ou até mesmo você vai e procura sexo fora da aliança do casamento, sexo promíscuo, aí sim é pecado. Ou seja, o sentimento quando vem pra você não é pecado, mas o que você vai fazer a partir desse sentimento, dessa vontade, desse desejo, aí pode sim se tornar pecado. Você ficar fantasiando com aquele desejo, você ficar se permitindo pensar, saborear aquela fantasia, imaginando como seria, ou até mesmo você ir para vias de fato de se entregar, aí sim é pecado. Mas veja o seguinte, o fato de vir esses desejos em forma de pensamentos, de sentimentos, de sensações, não é pecado. Por quê? Porque essa é inclusive uma das consequências da queda. A nossa carne, ela é corrompida literalmente pelo pecado. Então todos nós temos desejos, vontades, sentimentos que desagradam a Deus. Mas muitas pessoas também têm desejos e vontades que desagradam a Deus fora da área sexual também. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm a vontade de sempre ter razão, que acabam daí humilhando as outras pessoas, acabam se entregando ao orgulho, à soberba delas, à arrogância de sempre estarem certas, de não se submeterem a lideranças, a autoridades. Então vai depender muito do contexto. Assim como tem outras pessoas que têm a vontade, a curiosidade de saber de uma fofoca. É um desejo, é uma vontade que tá na nossa carne, mas que desagrada a Deus. A vontade, a curiosidade de saber o que está acontecendo na vida do outro é errado? Aí, partindo disso, a ação que você vai ter, aí sim é pecado. Então veja que todos nós temos sim desejos, vontades, sentimentos que desagradam a Deus. E nós, como cristãos, nós precisamos levar esses nossos sentimentos, esses nossos desejos em obediência a Cristo, ao senhorio de Cristo. Então, literalmente, nós precisamos levar todos os dias, a nossa carne até a cruz de Cristo, para que Ele nos dê força para nos posicionarmos, para que Ele purifique o nosso coração das nossas iniquidades, para a gente não se entregar para esses desejos, para esses sentimentos, essas vontades que desagradam a Ele. A nossa carne, ela não se converte, ela precisa ser levada à cruz de Cristo em obediência todos
os dias. A nossa carne está corrompida, por isso que quando a gente for para a glória, né, com o Senhor, ou que a gente for arrebatado, ou que Ele chamar a gente, nós receberemos corpos glorificados, ou seja, corpos que não estão corrompidos pela questão do pecado. Então, o ponto central da questão que a gente falou até agora é para te ajudar a tirar esse fardo pesado de acusação, de culpa, de que os seus sentimentos, os seus desejos, a partir do momento que você se converte, que você decide não acessar, não cair mais no pecado sexual, da pornografia, da masturbação, você acreditar que não vão mais ter. Não vai mais ter sentimentos, não vai ter mais vontade, isso é um engano. Vai vir a vontade, vai vir o desejo, vai vir a lembrança? Vai. Mas o que você vai fazer a partir disso que você está sentindo? Você vai se posicionar e levar isso em obediência a Cristo? Ou você simplesmente vai falar, ai, nossa, não adianta, olha, eu tô sentindo isso, então vou me entregar? Todos nós temos desejos que não glorificam ao Senhor e todos nós, sem exceção. Você pode ver o pregador famoso que está no altar, a pessoa mais santa que você conhece, todas têm sentimentos e vontades que desagradam a Deus, que contemplam isso nos seus corações e que precisam levar isso à cruz de Cristo em obediência ao senhorio de Cristo. Então não se iluda com essa vida de internet, de que aquelas pessoas que estão ali falando da palavra de Deus, elas não têm essas batalhas. Todos temos batalhas em relação aos nossos desejos e às nossas vontades. Alguns vão ser mais no contexto da área sexual, outros vão ser em outras áreas, como motivações erradas, como iniquidades, né, interiores, em relação à comparação, em relação à inveja, em relação à fofoca, em relação ao orgulho. Todos nós passamos por esse processo e precisamos aprender com esse processo a como nos posicionar em Cristo para que a gente consiga submeter a nossa carne ao senhorio do nosso espírito. E claro que dentro desse processo todo de levar a obediência de Cristo, os seus desejos, as suas vontades, existe a sua parte também nesse processo, que é você se posicionar, é você buscar o Senhor, como, por exemplo, você se afastar literalmente de toda aparência do mal. Então, roda de conversas imorais, sabe, ambientes que te lembram de práticas sexuais antigas que você praticou, pessoas, conversas, filmes, seriados, eu não sei o que é que gera em você, o que desperta pensamentos, lembranças, desejos, mas você sabe. Ou se você não sabe agora de bate-pronto, fique atento e observa no seu dia a dia quais situações, quais ambientes que você está inserido, que começa a ter um pensamento, que começa a ter uma lembrança, que começa a vir aquele desejo. Observe o que você está fazendo naquele momento, o que você está vendo, o que você está ouvindo. Porque é através dos nossos sentidos humanos, os nossos 5 sentidos, visão, tato, olfato, paladar, enfim, são portas de entradas para que esses desejos, esses sentimentos sejam despertados. Então você precisa estar atento. Quais são esses ambientes? O que você estava fazendo? O que você estava ouvindo? O que você estava contemplando, vendo? Então fique atento para quê? Para você se posicionar e você se afastar desses ambientes, dessas pessoas, dessas conversas, dessas músicas, desses filmes, desses seriados. E dentro disso tudo é você também aceitar e se submeter ao processo de renovação da sua mente. A nossa mente, ela só é renovada através da obediência. Através da obediência, a gente contempla a ação do Espírito Santo renovando a nossa mente, transformando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, o Espírito Santo, ele sempre vai de processo em processo, nos mostrando, nos capacitando. E lembre-se que tudo isso, quando vir um desejo ou uma vontade, que isso não te paralise, isso não te afaste do Senhor. Que isso não seja um acusador na sua vida de falar assim, viu? Olha só como seus pensamentos estão sujos, como a sua mente está pervertida. Nem fala com Deus, que Deus vai aceitar falar com um mísero pecador igual você. Não acredita nisso, porque quanto mais você está com esses pensamentos, mais estão brotando esses desejos, esses sentimentos e essas vontades, mais é um sinal de que você precisa buscar a ajuda do Senhor, que você precisa mais do que nunca se aproximar dele.